E aí, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar de alguns textos bíblicos sobre não comer carne de porco, sobre não comer camarão, sobre não usar certas vestes, né? Não usar tecidos diferentes e misturar eles, não misturar animais. E aí, será que essas regras ainda valem hoje? Você também já deve ter ouvido muita gente falar que não. Afinal de contas, isso está na lei de Moisés e isso já passou, não vale mais. Só que a lei de Deus é eterna, e aí como é que fica, né? Parece meio que uma desculpa, como é que a gente lida com isso? E nesse vídeo você vai entender melhor porque é que hoje em dia não se guarda mais esse tipo de mandamento. Mas para entender isso, eu vou voltar bastante, eu vou voltar lá para Abraão, e ao longo do vídeo você vai entender melhor. Então, vamos lá. Você lembra o que acontece quando Deus aparece para Abraão? Ele diz que vai abençoar todos os povos do mundo a partir dele. Então Abraão tem filhos, esses filhos se multiplicam. E a maior bênção que Deus traz ao mundo por meio de Abraão é Jesus Cristo, porque Jesus é aquele descendente de Abraão, pelo qual todas as nações do mundo foram abençoadas e a promessa de abençoar o mundo foi cumprida. E nesse processo de abençoar todas as nações do mundo, Deus começa separando um povo e uma nação. A nação de Israel, ele separa de todas as nações do mundo e ensina para eles a adorar o único Deus, adorar somente a Ele e a guardar os seus mandamentos. Nesse processo de separar um povo, Deus ensina muito sobre a importância de ser diferente, de não fazer as mesmas coisas que os outros povos. E então aqui a gente encontra muitas instruções. Não coma as mesmas coisas que eles comem, não use o mesmo tipo de roupa, não corte o cabelo e a barba da mesma maneira. Mas essas instruções foram dadas exatamente de maneira pedagógica, para ensinar, para mostrar que eles deveriam ser uma nação distinta, uma nação santa. Todas essas regras não eram regras imutáveis ou regras como que, por exemplo, a regra de não matar, que ela vale até hoje para todos os povos e em todos os tempos. São regras que têm uma função de ensinar aquela nação sejam diferentes. Talvez você pense, mas a gente ainda precisa ser diferente do pecado? A gente ainda precisa ser diferente daqueles que não conhecem a Deus. Precisamos ainda ser um povo santo e uma nação santa. Então, nós deveríamos guardar estes mandamentos. Mas a ideia aqui de separação vai além da separação que a gente está dizendo. Ela é uma separação étnica, ou seja, uma separação racial, uma separação de um povo que quer se manter distinto de outras culturas. Essa proposta de uma nação diferente existia ali com aquela função que Deus deu a Abraão, daquela nação abençoar todas as outras nações. Porém, quando Cristo vem, o descendente de Abraão, daquela nação, daquele povo, ele então faz com que as portas da salvação se abram e todos possam ser um povo só com ele. Então a gente lê lá em Gálatas 3, do 24 ao 25, assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse e pudéssemos ser aceitos por Deus por meio da fé. Até que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Então essa lei de Moisés, ela funcionou como um tutor, como um pedagogo que cuidou de nós até agora. E agora que nós estamos em Cristo, essa separação de uma nação étnica já não faz mais sentido, porque a gente entende que, na verdade, a etnia nem valia tanto. O que valia era a fé que aquele povo tinha. Mas todo aquele que crê é pertencente ao verdadeiro povo de Deus. Por isso Paulo fala sobre Abraão ser o pai da fé. Ele não é apenas pai de uma nação genética, fazendo descendentes que são simplesmente filhos ali genéticos, mas ele é o pai de todos os que creem. Porque ele foi um dos primeiros a ouvir ali o chamado de Deus e obedecer, mesmo sem conhecer direito, mesmo sem saber direito o que estava acontecendo. E ali, a partir de Abraão, o plano de Deus na história humana começa a se desenrolar. Você vai poder encontrar em Colossenses 2,17 outra citação que fala sobre como a lei de Moisés teve um certo período de duração, uma certa função na história. E se você for avançar ali para Atos, lá em Atos 10, do 13 ao 15, você vai ver uma história de como Pedro, que ele era um judeu, e um judeu que não queria comer carne de porco, não queria comer animais imundos, e não queria se relacionar também com aqueles que eram de fora do judaísmo, fora da sua nação e da sua etnia, queria se manter fechado. E aí Deus dá uma visão para ele. Ele dá a visão de vários animais e fala, coma esses animais. E aí ele fala, não, eu não vou comer, porque isso é impuro. E eu nunca comi algo impuro porque você me mandou não comer. E aí Deus fala, não torne impuro o que eu purifiquei. E depois Pedro entende que não era só sobre animais, mas era também sobre pessoas. Então ele entende a relação que tem de se manter longe desses alimentos e você se manter longe de outros povos. Mas ele entende ali que é pela fé
que todos somos feitos um, independente de etnia, independente de raça, independente do povo ou da cultura que você veio. Resumindo, antes existia um só povo que ouviu falar sobre Deus. Eles precisavam aprender a ser uma cultura diferente de outras culturas e se manterem distantes de outros países e povos. Deus deu uma série de regras sobre não se misturar. Mas agora Jesus abriu a porta a todos os que confiam nele, independente da etnia ou da nação. Então a raça, a cor, não importa mais. Assim como Deus tornou limpos e puros todos os povos, todos os alimentos se tornam puros também. Tanto é que Jesus vai falar que a verdadeira impureza não está no alimento, mas está no coração humano. E também Jesus ensinou que todos se tornam filhos de Abraão por meio da fé. Até mesmo dessas pedras, Deus pode fazer suscitar filhos de Abraão, Jesus disse. Engraçado, né? Que o termo filho em hebraico é ben, e o termo pedra, se não me engano, é algo como eben. Então, o filho e a pedra tem um trocadilho. Você vai ver Jesus fazendo esse tipo de trocadilho ao longo da Bíblia. Eu gostaria de ler mais alguns textos para concluir. Eu vou ler aqui 1 Timóteo 4, do 3 ao 5. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. E também nós temos em Marcos 7, do 18 ao 23. Vocês não entenderam? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o contamina, o homem, pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro.